igreja, ela tem se colocado no lado das minorias. Os indígenas e os povos originários, por exemplo, eles não precisavam de Deus e não precisavam da Bíblia. Não houve tolerância com eles. A gente volta um pouco, cruzadas, em busca da Terra Santa, mais atrocidades, em nome de Jesus Cristo. Hospital de Barbacena, em Minas Gerais, conhecido como Holocausto Brasileiro. Mais de 60 mil vítimas. Tinha freiras no comando do hospital. Então eu fico pensando assim, é tolerância pra quem? Você não é o seu pai, você não é o seu avô. Houve pessoas naquela época que citaram aqui que fizeram o bem. O cristianismo só copiou tudo. Como que vai se acreditar num Deus que não existe? Uma Bíblia mentirosa, porque Deus não me viu sendo violentado pelos meus tios. A Bíblia que o senhor falou que é infalível fala, escravizarás. Tem bula papal falando, vá e pegue os muçulmanos e escraviza. O que Jesus falou que você, não, isso aqui eu não concordo, isso aqui não presta para a sociedade. Se as guerras existem é porque o ser humano faz a guerra, a culpa não é de Deus. Se o mal existe no mundo, não é Deus que fez isso, foi o ser humano que através do mal que entra no mundo, faz com que ele seja capaz das maiores atrocidades. Eu sou o Padre Patrick, tenho 13 anos de sacerdócio, sou formado em teologia, filosofia e hoje eu estou aqui cercado por 30 ateus. Ele nos prometeu e finalmente chegou o debate entre um padre e 30 ateus. Padre Patrick já tinha falado aí, né, na sua homilia, e nós trouxemos aqui que ele tinha debatido com ateus e que foi horrível a experiência dele. Nós vamos reagir a alguns trechos aqui, então esse é o primeiro vídeo dessa reação entre o debate de um padre e 30 ateus. Fica comigo até o final deste vídeo e também dos outros que vão vir aí, tá bom? Que eu sei que você gosta de react. Então já aproveita, deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa seu sininho, compartilha esse vídeo e nos ajude a chegar a 50 mil inscritos. Falta pouquinho, só que travou aí, então me ajuda a crescer, tá bom? Bora lá para o vídeo? Bora para o vídeo! Só para lembrar aí, né, que esses debates têm sido promovidos pelo canal Foco, então tem sido aqueles 20 contra 1, evangélicos contra católicos. Nós já reagimos aqui outras situações também, depois você pode ver aí, tá? Vamos lá então para o começo desse react. Primeira pauta, a Bíblia é o livro mais confiável do mundo. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Então, como é que você alega que é o livro mais confiável do mundo se a gente tem várias traduções? Qual Bíblia? De qual tradução? A Bíblia anglicana? Qual a parte que está em grego, a que está em hebraico? As partes das cartas, porque tem hora que um briga com o outro. A gente tem Tiago falando que ele está mandando cartas só por povo hebreu. Que parte da Bíblia? Porque quando eu chego, os apóstolos chegam até diante de Jesus no evangelho, em outro evangelho Jesus chega para os apóstolos, numa parte os anjos abrem a porta para Jesus ressuscitar, na outra parte Jesus já ressuscitou. Qual é a parte que eu tenho que confiar? Porque tá difícil. Certo. Primeiro a gente tem que compreender a Bíblia como documentos históricos que foram construídos ao longo de séculos. Talvez a gente tenha aquela compreensão que ela chegou até nós como a gente conhece hoje, esse livro com uma capa dura, com um zíper bonitinho que enfeita as nossas casas. Mas são resultado de documentos que foram escritos por autores diferentes, em lugares diferentes, em tempos diferentes. Quando a gente vê a Bíblia deste formato que você anunciou, se torna uma leitura um pouco analfabeta. Não estou dizendo que é a seu respeito, mas é um risco de muitos cristãos, inclusive, pegarem textos isolados das Sagradas Escrituras e tirarem conclusões. A exegese bíblica, que é a ciência, e a exegese é uma ciência que estuda a Bíblia, se pauta na arqueologia, em autores, ao povo que esses documentos são destinados, e ela tem um trabalho muito sério e minucioso também de interpretar estes textos. Nós não podemos pegar um texto separado. Respondendo a sua pergunta... Mas essa é a minha questão. Eu estou justamente juntando. Sim, eu entendi. Respondendo a sua pergunta, a Bíblia, como nós conhecemos hoje, de 73 livros, é fruto do Concílio Ecumênico de Trento, que definiu que estes são os textos inspirados. Certo. A partir de então, não entra e nem sai mais nenhum livro destes documentos, da Sagrada Escritura. Só que até ela chegar a essa compreensão, e isso já foi nos primeiros séculos do cristianismo, daquilo que era inspirado e daquilo que não era inspirado, foi uma construção literária que demorou muito tempo. Mas o mais importante é, a gente não pode ler esses textos
soltos, E paralelos. por que eu estou falando justamente o contrário do que o senhor está respondendo? Eu estou dizendo que os textos, quando estão juntos, eles não batem. E a escolha dos concílios que vocês tiveram através da... Gente, vamos lá. Não batem. Quando você interroga, por exemplo, 4 pessoas sobre um acidente de trânsito, todas elas não vão usar exatamente as mesmas palavras. Existem questões que elas vão descrever da mesma forma. Por exemplo, a cor do carro, que lado a porta abriu, que lado fechou, se o farol estava aberto ou não. Pode ser que um fale que estava aberto e outro que fala que não viu. Então, os evangelhos, eles se complementam entre si. Um com uma visão, outro com outra. Porém, elas não são contraditórias neste sentido. Elas se complementam. Um vai justificando o outro. Então, alguns detalhes que eles são trazidos ali de forma totalmente diferente demonstra que são relatos independentes, testemunhas oculares, comunidades diferentes. Então, o evento central era em relação ao túmulo estar vazio, a ressurreição. Por exemplo, quem viu o primeiro anjo, a porta aberta, foram as mulheres, e elas contaram para os apóstolos. Então, até a forma da emoção pode ser diferente. Exigir que um testemunho bíblico, histórico, um testemunho até, por exemplo, dentro de uma investigação, sejam iguais, é o que o padre Patrick falou. Chega a ser uma falta de lógica, a questão desse analfabetismo. Eu só fico nessa parte. Não, mas a outra está contradizendo. Não, são visões diferentes, né? Então, um país mesmo, ele é feito de vários dialetos. Mas muitas vezes um fala uma coisa que, tipo assim, pro carioca é biscoito ou bolacha, e pra paulista é biscoito ou bolacha, enfim. Mas eles estão falando do mesmo produto. Não quer dizer que eles estão se contradizendo, entende? E aí agora a gente vai pra parte que o pessoal sempre usa. Vamos lá. Violência do Império Romano, destruiu grupos como, por exemplo, os gnósticos, que tinham outros textos, que tinham lógica, razão, coletividade construída, e vocês simplesmente colocaram fogo neles através do Papa Pio I, que definiu que aqueles grupos não deveriam existir. Eu estou falando o contrário do senhor. A minha pergunta, padre, não é isso que o senhor disse. A minha pergunta é justamente oposta. Por que todos esses concílios pegaram textos contraditórios, que só tinham em comum apoiar o Império Romano, apoiar o poder de dominação da Igreja Católica, e os outros cristãos foram isolados? Esse é meu ponto. E eles se contradizem. A minha fala foi até rápida para o senhor falar. Por que os textos escolhidos por esses homens sábios são inspirados por Deus e eles se contradizem? E textos que até complementam tiveram que arqueologicamente serem achados. Se o livro é tão confiante, por que eu preciso de arqueologia? Em primeiro lugar... Oi? Não, pera. Se o livro é tão confiante, por que eu preciso da arqueologia? Porque a história, a arqueologia, os historiadores, são eles que nos trouxeram o livro, né? A Bíblia. E teve uma questão aí de erro de cronologia. O Papa Pio I, né? Ele viveu no século II, então aproximadamente ali nos anos de 140 e 154 depois de Cristo. Nessa época, o Império Romano, ele era pagão e ele perseguia violentamente os cristãos. Então o Papa, ele não tinha exércitos, não tinha poder político e muito menos apoio do Império Romano para queimar textos. Então, assim, quando a gente fala de parte bíblica e da parte histórica, a gente tem que ser um pouco mais fiel na cronologia e tomar muito cuidado, porque senão começa a virar um espantalho e até mesmo uma desinformação. Aliás, o canal, eu não sei se é o canal Foco ou se o Redcast que faz isso, a gente vai ver ao longo aqui, às vezes eles colocam a informação, né? Poderia ter colocado essa informação mais precisa. Ou seja, a questão do cristianismo não é legalizado, mas ele foi autorizado sem ser perseguido, ou seja, teve a sua liberdade religiosa lá no Edito de Milão, que é Constantino, que o pessoal fala que foi Constantino que criou a Igreja Católica. Não, ele só deu liberdade religiosa. Então, ele virou uma religião oficial do Império em 380 depois de Cristo, que foi com o Edito de Tessalônica. Então, essa questão que ele falou aí da exclusão dos gnósticos também, que é o Evangelho de Tomé ou de Judas, não foi uma conspiração política do Império Romano. Eles foram rejeitados pela comunidade cristã primitiva porque eles foram escritos muito mais tarde, ou seja, lá no século II, no século III. E eles, além disso, eles também tinham uma influência filosófica grega e eles não batiam com a tradição judaica do século I,
que é referente aos 4 evangelhos originais. Então existe uma diferença e existe um motivo. Não foi simplesmente queimaram os textos. E um pequeno adendo aqui, gente. Hoje a gente tem acesso a esses textos e a gente vê a discrepância desses textos com aquilo que está escrito na Bíblia. Não foi a Igreja Católica que definiu, principalmente falando do Antigo Testamento, quais seriam os livros inspirados. A gente herda uma tradição que é judaica, muito antes do cristianismo de Jesus Cristo. Então não tem base, por exemplo, você falar que é a partir da queda do Império Romano que a Igreja definiu quais os livros que seriam inspirados. Eu estou falando dos evangelhos, só o Concílio de Nicéia em 50. Tá bom, agora a gente está resumindo mais, né? A Sagrada Escritura de uma forma geral. Sim. Os evangelhos que nós consideramos como inspirados hoje são 4 evangelhos, até porque a Igreja não podia associar a palavra de Deus textos alegóricos demais. E você deve concordar, então, que neste momento se torna... Como Apocalipse, por exemplo. Apocalipse é um texto não é inspirado. alegórico. Não é alegórico. O meu ponto, a minha pergunta, padre, que não está sendo respondida, e meus amigos precisam falar também, é simples. Por que os textos se contradizem? Vamos lá. O Apocalipse, né? Que não é evangelho, tá? O evangelho só tem 4, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho significa boa nova, boa notícia, que falam da vida de Jesus. O texto do Apocalipse, como eu disse no início, você precisa entendê-lo num contexto... Mas eu já citei, só um padre. momento. Num contexto que eu vou ser expulso. É o seguinte, aí você já responde pro próximo. Por que o texto... Eu estou falando só dos evangelhos. Na minha fala, primeiro... Você focou só nos evangelhos. Foi só nos evangelhos que você focou. Vamos lá. A minha fala anterior é essa. Por que se contradiz? Mas ele respondeu, querido. Não. Queremos que ninguém se machuque. Tenham cuidado. Oi, padre, tudo bem? Meu Deus do céu, quase derrubaram o padre, derrubaram todos os microfones. Isso que é vontade de falar, hein? Vamos lá. Eu tô bem, você? Também. Então, quando você fala que a Bíblia é um livro confiável, né? Nós temos que enxergar o cenário amplo, tá? Porque a Bíblia é só mais um dos livros religiosos que tem existentes no mundo. Inclusive, não é nem a maioria da crença no mundo, não é cristã. Então, como um livro esperado, nós esperamos características diferenciadoras desse livro que diferencia ele de outros livros sagrados. Porque todos os livros vai afirmar que é o sagrado, é o divino, é o inspirado, tem a verdade ali e tem líderes também desses grupos. Então você, por exemplo, você descarta esses livros, só que você abre uma exceção para o seu livro específico, entendeu? Só que em poder explanatório isso tem que ser justificável, porque senão sua teoria só se torna mais complexa desnecessariamente abrindo uma exceção para o seu livro específico. Então eu gostaria de saber qual que é a característica diferenciadora da Bíblia que os diferencia de outros livros sagrados. Eu achei fantástica a sua colocação, de verdade. A Bíblia, para mim, é um livro importantíssimo, mas ele não é exclusivista. Eu tenho uma noção muito ampla a respeito das coisas. Eu leio outras coisas também. E eu tenho muita consciência que a humanidade, ela não começa com o cristianismo, ela não começou há 2000 anos atrás. A gente carrega uma herança, uma bagagem, até chegar à compreensão que a gente tem outro. E existem outros textos que eu acho que são norte, eles norteiam o bem comum, a vida humana, a dignidade da pessoa humana. É claro que para mim, como cristão que eu sou, eu vejo na Bíblia, e aí a gente transcende um pouco a palavra de Deus, que não é só estes textos escritos, porque antes destes textos escritos, a pregação foi falada, não existia essas canetas e papéis como a gente conhece hoje de escrever. E existem outras culturas. Um dia desses eu estava lendo alguns textos de Gandhi e ele dizia isso, né, que ele admirava Cristo, mas ele não se tornava cristão porque ele não tinha encontrado alguém ainda que se parecia com Jesus. E isso para nós é uma responsabilidade, nós cristãos, é uma responsabilidade muito grande. Só que aí, agora, no caso... respondendo a sua pergunta, né, o que difere para mim a Bíblia dos demais livros é justamente aquilo que foi revelado, principalmente no Novo Testamento. O Antigo Testamento, Santo Agostinho dizia isso, ele está grávido do Novo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. Não, e Jesus... Sim, só que aí, no caso, nós precisamos de justificativas independentes da sua crença, sim, entendeu? Mas só que aí, no caso, os outros livros também vão alegar inspiração, também vão alegar revelação. Então, para um ateu, por exemplo, para alguém que não acredita
acredita, tem que haver essa característica que nós esperaríamos ver um livro inspirado e divinamente falado ali por Deus. Como, por exemplo, a gente olha para a Bíblia, a gente vê o quê? Divergência, não tem texto original, tem comandos divinos abomináveis, entendeu? Compatível com a cultura, entendeu? Então não tem uma característica diferenciadora que fale, ó, o livro é divinamente inspirado e sagrado. Perfeito. Entendeu? A Bíblia não é para você. Não é para quem não acredita em Deus, não é para quem não é cristão. A Bíblia, ela é dirigida para quem acredita em Deus. O Alcorão, por exemplo, é o livro dos muçulmanos, é dirigido ao povo muçulmano. Se você crê em alguma coisa, porque o ser humano, ele tem em si em natureza, ele é inclinado. Se você pegar uma tribo na Amazônia, eu moro hoje na Amazônia, se você pegar uma tribo isolada na Amazônia, ele vai ter ali ritos e é uma inclinação natural sagrada ou religioso. Tá, tudo bem, mas aí essa inclinação sagrada, ela dá ali comportamentos completamente divergentes religiosamente falando. Então não tem um referencial único, transcendente ali presente nessas pessoas. Não tem. Inclusive, há tribos, como por exemplo os Pirahãs, inclusive, que não tem nenhum conceito de divindade. Entendeu? Essas tribos afastadas não tem esse tipo de conceito. Então, como dá comportamentos religiosos completamente divergentes, não tem um referencial único e transcendente. Só que existe entre nós algo que nos converge, que nos une, independente da crença, de verdade. Eu posso muito bem sentar com você e conversar um dia inteiro contigo. A gente tem que encontrar aquilo que nos une. O que são os pontos que nos unem, que estão presentes nas Sagradas Escrituras, que estão presentes nessas mas aí eu pedi tribos. Uma justificação para sua crença. Só que entendeu? aí eu fui falar da minha justificação, você falou que eu não poderia usar porque ela não é um livro que abrange todos. E é claro que eu vou falar aqui como cristão, porque eu acredito na Bíblia. Mas você baseia a sua vida também na Bíblia, entendeu? Só que... Eita! Assim, a pergunta dele foi bem válida, né? Foi bem educado esse rapaz, né? Não foi para essa questão de ataque. Achei que o padre se perdeu um pouquinho nessa questão, porque quando a gente vai para o debate, a gente não pode falar, não, mas a Bíblia é para mim, não para você, né? Mas a palavra de Deus é para todos, né? E aí talvez isso não faria sentido eu estar ali num debate. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o cristianismo, ele é de longe a maior religião individual do planeta. Atualmente, ela tem cerca de 31% da população mundial, que dá mais ou menos 2,4 bilhões de pessoas. Já o Islã, ele vem em segundo, que ele tem cerca de 25%. E aí vem do hinduísmo, que é cerca de 15%. Então, sim, a humanidade, ela não é absolutamente cristã. Mas a maioria, a maior religião conhecida hoje no mundo é cristã. As bases de muitas cidades foram dentro do cristianismo. Além de todas as ações que o próprio cristianismo fez no mundo inteiro, apesar de guerras, apesar de divergências, enfim. Então, toda essa questão está dentro do cristianismo também. Então, assim, uma pessoa ter a maioria a seguindo não quer dizer que ela é real, que ela é verdadeira, tá? Vamos dar um exemplo aí. Eu já postei aqui no canal o caso do Jim Jones lá, né? E ele se dizia como, o cara, o maior do mundo. Quer dizer que ele ainda é? Não. Tem muitas nações que tem muitas pessoas, mas não quer dizer que elas são certas. Isso também a gente pode até se basear. Uma sociedade que vive a democracia, não é que a maioria tá certa. Se a gente for ver, olha aí, né, nosso país há tantos anos votando em pessoas que não são verdadeiras, não trazem a verdade, tá? E a ciência e a filosofia não funcionam dessa maneira, porque a maior parte da história humana é isso, não é aquilo. Então, assim, o que o padre poderia ter falado aí? Mas que é fácil a gente falar, né? Porque diante de um debate, ele tá vendo um monte de gente ali de mão levantada. São diversas reações. Ainda teve gente que ficou falando ali no meio. Então, você perde a linha do raciocínio, né? Mas o que a gente aprende com isso? Por que a Bíblia é o livro mais confiado do mundo? Porque, primeiro, a Bíblia, ela não foi escrita por uma única pessoa. Foi por várias pessoas, por várias testemunhas, e uma corrobora a outra. O Antigo Testamento, por exemplo, tem profecias que se cumprem no Novo Testamento. Por exemplo, Hebreus, que
narra toda a questão da paixão lá de Cristo e é vivido no Novo Testamento. Um exemplo, o Alcorão. Ele foi ditado por uma única pessoa, que foi Maomé, dentro de uma caverna e sem testemunhas. O livro de Mormon, ele foi revelado a um único homem, que foi o Joseph Smith. Então, através de placas que ninguém mais podia ver. Então, se você tem dúvida deles, é a sua palavra contra a do fundador. Agora, se você pega a Bíblia, você tem inúmeros profetas, inúmeras pessoas, inúmeros evangelistas que fazem toda essa questão. E aí, um diferencial em relação à Bíblia é que toda a narrativa bíblica, principalmente do Novo Testamento, ela é construída em revelações públicas e históricas. Então, os milagres, a crucificação, inclusive a crucificação, ela tá naquele livro, no Talmud, que é judaico. Então, tem ali falando sobre Jesus Cristo. Então, se você for pegar a Bíblia e for também trazendo as questões históricas, você vai ver por que ela é confiável, né? E um diferencial desses livros é que, olha só, os apóstolos, eles não disseram, Deus me contou, Deus me revelou. Eles disseram, nós vimos, nós ouvimos, nós comemos com ele, nós tocamos nele. Aliás, lá no começo de João diz o quê? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso já coloca o texto bíblico numa esfera de investigação histórica, e não apenas numa experiência mística isolada. Então, por isso que muitos falam, e nós cristãos acreditamos nisso, que é mais confiável. E, assim, cada vez que você estuda mais a Bíblia, estuda as histórias do cristianismo, você vai tendo essa certeza, né? E tem uma refutação que o padre poderia ter dito que talvez deixaria o rapaz um pouco mais tranquilo. Que, por exemplo, o texto bíblico, ele se deixa ser desmentido. Como assim, Ju? Um exemplo, lá em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo, o que ele diz? Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a nossa fé. Ou seja, se alguém conseguir encontrar os ossos de Jesus, a ressurreição de Cristo acaba. Isso nunca foi encontrado. Então, se for outra religião, por exemplo, se descobrissem que o Buda não existiu, ou outras personalidades mentiram, ou conseguissem desmentir, né, essas outras religiões que vão mais para a iluminação moral, elas continuariam existindo como uma filosofia, como um pensamento, mas o cristianismo não, porque ele se pauta numa pessoa, é Deus, o verbo encarnado, né? Existem tantos outros argumentos que a gente poderia usar que ajudaria, né? Mas foi o que eu falei. O padre acaba ficando ali com muita gente, então não tem como focar, né? Ele tem que escolher uma parte ou outra ali sobre essa questão. A única coisa que ele poderia ter falado que nessa questão da Bíblia não é só para você que tem fé. Existem pessoas que acreditam que a Bíblia é bem confiável, mas não tem fé em Deus, né? Então, essa parte, talvez para quem é ateu, não ficou tão clara assim. Bom, esse foi o primeiro tema. Já foi aí quase meia hora desse tema. Então, eu vou dar uma pausa aqui, tá? Pra gente poder reagir aos próximos temas aqui, mas vale muito a pena você assistir, mas tenha paciência, porque tem hora aí que o negócio pega fogo e você vai se irritar. Todo debate a gente dá uma irritadinha, tá bom? Me conta aí o que você achou, o que você teria falado no lugar do Padre Patrick. Lembrando, gente, é muito fácil, né? O nosso emocional aqui tá super controlado, mas lá no meio de tantas pessoas que vão te contestar, é muito mais difícil, tá? Não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal, ativar o seu sininho. E lembrando, os seus comentários, filho amado de Deus, devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo react. Tchau!